Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo, mais um Hélio Responde, mais uma quarta-feira aqui no canal do Pava. Hoje trouxe uma questão que o Fernando Inácio colocou para nós e que teve 50 likes, então não pude deixar de respondê-la e trazer para vocês porque muitas pessoas queriam saber a respeito desse tema. Antes disso, vou agradecer desde já você que é inscrito e nos acompanha aqui. Peço também que, se você não for inscrito, por favor se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue, dá o like e vamos lá para o conteúdo que é muito interessante. A pergunta do Fernando Inácio é a seguinte, porque eu vou mostrar para vocês 4 vídeos que circulam pela internet que demonstram a existência desses amigos elementais, dos gnomos e dos duendes. O que provou principalmente para mim foi a minha experiência, que eu também vou contar para vocês nesse vídeo. E o canal Novo Inácio, que é o Fernando Inácio, lá da Paraíba, queria saber um pouco sobre fadas e duendes e sua importância para a Terra. Gratidão imensa. Vamos conversar sobre esse tema. A primeira coisa que nós temos que falar é: o que são os elementais? De modo bem objetivo, são as formas de vida dentro dos elementos. É um tanto quanto difícil nós descrevermos todas as diferenças e as peculiaridades que existem no reino dos elementais, porque são tão variáveis quanto, por exemplo, os seres biológicos que existem aqui na face da Terra física, juntando todos nós humanos, todos os insetos, todos os animais e todas as plantas juntas. Existem, por exemplo, tanto elementais que sustentam a vida de planetas, que sustentam os astros, os cometas, os asteroides e que nesse caso duram milhares de anos, até a níveis mais baixos, como por exemplo os elementais que formam e surgem nas cristas das ondas do oceano, que aí nesse caso duram cerca de poucos segundos em vida. O fato é que todos os elementais possuem suas vidas desde um plano prânico, de um plano energético para cima. Nenhum dos seres elementais possui corpos físicos, e é por isso que nós, seres humanos, na maioria dos casos, não percebemos eles. Embora, claro, em algumas ocasiões, em alguns momentos, em certos períodos do ano, em certas luas, em uma série de condições climáticas, seja facilitada a percepção destes nossos irmãos de vida. É como, por exemplo, o arco-íris, que surge no céu. O espectro luminoso ele está aí na atmosfera, nos cercando, interagindo conosco o tempo todo. Mas nós só conseguimos visualizá-lo com os nossos olhos físicos quando há algumas condições favoráveis, que é geralmente quando ocorre o sol junto com a chuva, a grande umidade na atmosfera com os raios solares. Mas é aquilo que nós já comentamos no canal, pessoal? Se nós formos ver para crer, nós vamos nos limitar absurdamente. Nesse caso, a gente não vai crer em 99,99999% de tudo que existe no universo e na vida. Mas enfim, vamos à questão que nos foi colocada. Sobre os duendes e gnomos. A palavra gnomo, ela vem de uma derivação grega que significa literalmente aquele que vive dentro da terra. Daí também surgem as explicações que os duendes, os gnomos são mineradores, como por exemplo a gente vê nos contos de fada, no conto de Branca de Neve. Por eles terem corpos energéticos, de um energético para cima, eles transpassam verdadeiramente as pedras, a terra, da mesma forma que nós, seres humanos, transpassamos o ar. Mesmo quando tem fortes rajadas, a gente consegue andar tranquilamente. E estes amigos elementais da Terra, eles conseguem andar tranquilamente, perpassando grandes rochas, grandes pedras e até mesmo montanhas. Uma outra peculiaridade sobre os gnomos e duendes é que eles não possuem uma altura maior do que 2 palmos. Claro que varia o palmo para palmo, mas geralmente não passam dessa altura e na grande maioria dos casos tem até uma altura menor do que isso. Até então eu não tive a oportunidade de dialogar com nenhum deles, apenas de ver em cascatas que a gente sai fazendo as nossas experiências em final de semana. Mas o que toda a literatura clássica nos traz é que eles não têm uma consciência ética bem formada e por isso não se pode dizer se eles são bons ou não. Mas o que dá para afirmar é que eles são sim muito inclinados à amistosidade, gostam muito de estar próximo de crianças. Isso porque as crianças que brincam, elas brincam mais, eles são seres muito brincalhões, são muito travessos também. É comum eles se divertirem com pequenos encantos.
né, escondendo temporariamente pequenos objetos que nós estejamos procurando, como a chave de casa ou uma caneta, um lápis, algo do tipo. É como se eles aplicassem em nós um encanto que nos colocasse um véu. Depois eles retiram esse véu e dão gargalhadas. Mas hoje em dia é mais difícil ter essa percepção, né, com que eles se encontrem também em nossas casas. Só se a nossa casa for bastante próxima à natureza, já que basicamente toda a vida deles é em torno das árvores. As suas sociedades se baseiam em torno dos espíritos das árvores. Eles são importantíssimos nesse aspecto, né, para manter a vida elemental, para manter toda a vida que envolve o elemento terra, e tudo que sai da terra eles auxiliam muito, nutrindo e sustentando toda a energia necessária para manter esta vida. Já as fadas que tu manteve aqui na pergunta, elas são vulgarmente confundidas como sendo a contraparte, né? Ou sendo a parte feminina dos gnomos, o que não é verdade. As fadas elas já desprezam um pouco mais o convívio com os seres humanos. Inclusive, às vezes que eu pude observá-las foi um pouco de longe, mais ou menos uns 30, 40 metros de distância. E eu senti uma pressão energética bastante forte mesmo para não me aproximar. A tradição clássica coloca as fadas como sendo muito pequenas, né? Mas tem uma variedade nesse ponto. Pode ser desde o comprimento de um dedo médio, até mesmo o tamanho de uma pessoa normal. E por que isso? Porque como nós comentamos que os corpos deles e a manifestação de vida deles é de um plano energético para cima, a gente sabe que a energia ela é muito maleável. Então pode apresentar-se desde de uma forma muito pequena até uma forma grande, como eu já comentei, até o tamanho de uma pessoa normal. As que eu pude ver tinham o tamanho aproximado de uma palma da mão, não mais que isso. E eu as vi dançando em forma circular no ar, próximo ao Morro do Sampio, que é um morro afastado que existe aqui próximo da nossa cidade, em Santa Maria. É o Vale das Fadas. E é exatamente assim, dançando em modo circular, que a maioria das tradições clássicas relatam as aparições das fadas. Contam também, não pude dialogar, mas isto é fato, que elas são peritas nos conhecimentos ocultos das plantas e também dos minerais, dos cristais que tanto nos ajudam, bem como também ajudam a manutenção dessas formas de vida. Elas são grandes ajudantes dos curadores naturais, dos xamãs, das pessoas que trabalham com os benzimentos, né? São também protetores ou protetoras das crianças, intuem as crianças as brincadeiras e as ações que vão incitar uma alegria. Mas, enfim, a melhor forma de nós contatá-los, estes seres, é primeiro com o amor, com o apreço, com o carinho e amorosidade a estes nossos amigos, com esses nossos companheiros de vida, né? As intenções levianas, sem amorosidade ou apenas por curiosidade, eu não aconselho buscar esse contato, porque nesse caso a gente pode nos colocar em algumas enrascadas feias que a gente pode chegar até estádios de devaneios e num grau muito exacerbado, uma loucura sem retorno. Mas como sempre, o amor é a chave. É comum a gente ouvir também, aqui em Santa Maria, nossa cidade, a gente percebe alguns mendigos que tá no conto popular que eles permaneceram loucos após usar chá de cogumelos. A gente conhece essas histórias, né? E o que tem a relação com os elementais? Às vezes tomando algumas medicinas, chá de cogumelo, ayahuasca e qualquer outro mecanismo que a natureza nos oferece, nós podemos sim abrir as nossas percepções e contatá-los, perceber estes seres. Mas, como já falamos, eles não são dotados de uma consciência ética muito elevada. Então, se eles receberem uma agressão, eles podem sim ser muito agressivos também. E como a manifestação deles é energética, eles podem nos agredir energeticamente, nos ludibriando, fazendo com que a gente entre em devaneios em estados de loucura e não mais retornemos. Então, sempre que formos entrar em contato com estes seres, é bom ir com o amor. E claro, nunca ir com medo, né? O medo, ele, na verdade, é prescindível em todas as ações da nossa vida. Se nós formos com medo, eles vão sentir este medo também e vão também reagir com medo. Então, o melhor dos casos é nós irmos sempre abertos. Como eu tinha prometido, vamos ver os vídeos que circulam pela internet e que podem levar você
a confirmar, a ter a certeza de que estes amigos realmente vivem. A gente percebe nessa primeira manifestação, né? Deu até uma interferência na câmera, porque eles manifestam-se a nível energético, as energias elas interferem na matéria. E como eu comentei, todos os vídeos aqui, vocês podem perceber, eles estão relacionados a crianças. Esses gnomos, duendes, eles gostam muito das crianças porque têm familiaridade com aquilo que eles vivem, que é a brincadeira, a alegria e sempre o brincar, né? E como eu comentei antes, né, a maioria das pessoas não vem, mas algumas condições, alguns momentos, eles podem se tornar visíveis, como eu acredito que é verdade no caso destes vídeos que nós estamos vendo agora. A grande maioria, e aqui a gente pode perceber o que as tradições clássicas nos apontam, como eles se apresentam, se diz que eles se vestem nos moldes camponês, e quando um elemental nasce, ele adota a roupa contemporânea que a tradição, que o momento histórico atual vive e usa nos campos, e eles permanecem pelos seus 500, 600, 700 anos com esses mesmos trajes. Os trajes eles parecem não envelhecer nos casos dos gnomos, os duendes, mas sempre com um aspecto meio surrado assim, mas nunca rasgado. E temos mais esse vídeo que, bom, alguns podem achar que seja alguma outra coisa, mas é mais para ilustrar essa questão de que eles têm uma manifestação energética. Então ele pulou ali na cama, manifestou-se temporariamente no plano físico e já se esvaneceu para o plano energético de novo, né? Então este foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que dê o like, compartilhe com quem você achar que possa gostar dos nossos conteúdos. Deixe aqui embaixo as suas perguntas para que elas sejam respondidas no próximo Hélio Responde. Se inscreva no canal, como eu já falei, nos siga no Instagram. Um grande abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.